Olá, galerão! Moçada, eu tô aqui com o Guilherme Moscardi. Moscardi? Moscardi. Isso. Qual é a origem mesmo do Moscardi? Italiano. Italiano. Dizem que é do norte da Itália. Minha família já visitou, mas ainda não foi. E queria bater um papo hoje, tirando do Gui aqui, captando dos neurônios dele, algumas informações do nosso setor de academias. O Gui é um cara que já está há muitos anos. Você usou um adjetivo ainda há pouco, quando a gente falava um pouco antes de gravar, sobre um dinossauro do fitness, né? Eu acho que nós talvez possamos dizer que somos os dinossauros com uma revitalização, porque nós não ficamos lá na visão dos dinossauros. Tenho certeza que você tem a mesma pegada que eu, que é de se renovar o tempo inteiro. Gui, conta um pouco para eles sobre essa pegada hoje do mercado de academias, né? Como é que você está vendo essa posição? Você é um cara que estava como executivo de uma grande organização, você pode se sentir à vontade de colocar um pouco porque estava, e como é que você está vendo agora o momento atual das academias no Brasil? Jorge, eu, como a maioria dos profissionais que teve a formação na educação física, comecei numa academia pequena, né, estagiando, e aí depois tive a felicidade de trabalhar na companhia atlética, depois fiz uma migração, fui para a Reebok, e depois tive, já aí na companhia atlética já tinha começado a gestão de departamento, na Reebok de mais de um departamento, 2 unidades, e depois eu fui para Runner, trabalhar com a Runner Licenciamentos, cuidando da área de educação. Porque a gente precisa se reinventar, e a minha formação ela é um pouco bêbada, né? Eu fiz educação física, depois fiz gestão empresarial, um MBA, complementei ele fora, enfim. Aí fiz um curso de docência no ensino superior, depois fiz uma formação em psicologia e me matriculei em ontem, uma outra formação em psicologia. Porque acho que a gente precisa entender quem são esses seres humanos. Eu sou pai emprestado de uma adolescente de 17, de uma filha de 7, dono de cachorro, e ver pet shop crescer mais do que a academia nos últimos anos, e as academias mudarem o tom. A maioria das academias mudou o tom, né? Antes era muito fitness lá no começo, na década de 90 e pouquinho, quando eu ingressei no mercado. Depois, quando migrou ali para o 2000 e pouquinho, uma década e meia depois, wellness. E hoje, não sei direito, tem os nichos surgindo, né? Ainda está um pouco fugindo do que era o normal. Vou para academia para ficar em forma, vou para academia para ficar forte, vou para academia para ficar no auge da minha habilidade motora, fazer ginástica aeróbica ou balé, seja lá o que for. E a gente vai surgindo modalidade de balé para adulto, de entregar o sonho que as pessoas tinham para conseguir em qualquer fase da vida. Tem um amigo que tem uma escola de bike, por exemplo, que ensinou uma senhora de 60 e poucos anos a andar de bicicleta. Nunca tinha andado na vida, em uma aula, 2, ele ensina qualquer adulto a andar de bicicleta sem rodinha. Então tem um monte de coisa bacana alinhado a entregar os sonhos que as pessoas mantiveram na caixinha. Aproveita aí. O crescimento de academias é crescente ano a ano. Continua, Gui. Continua. A gente continua tendo um número de empreendedores e professores que estão focados em abrir academia. A tua visão é essa? Não é minha visão, é número, né? A gente vê, por exemplo, eu gosto de pesquisa, não tenho conseguido me envolver como eu deveria. Em 2010 eu fiz um pouco mais a fundo, ainda estou lá plugado, pretendo até voltar mais ativo com a professora Flávia Cunha Bastos, que tem o GPAI na USP e é seguramente uma das pessoas que mais publicou sobre gestão desportiva no mundo, tá? Se não for é com certeza uma das top 10, assim, pode apostar $1 milhão que não vai perder. Então, quando a gente trabalha números, por exemplo, concorri à eleição do CREF, sou engajado em regulamentação da profissão, que tem que ser sério, tem que fazer. Você pega números, eu tenho uma cola aqui que eu vou pegar.
em maio do ano passado, o número oficial no CONFEF de não CNPJ, de CREF jurídico, era 45.116 empreendimentos em funcionamento. Então, quando começa, vai fazer 20 anos o CONFEF, né? Quando começa, no primeiro ano, lá em 99, tinham 9 registros. Aí vai crescendo para 200, 600, 1.000, 3.000, e depois começa 25.000, vai lá uma curva bacana. Mas tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Ainda se abre muito a academia. Ah, mas 45.000, talvez sua audiência vai falar. Tem empresa que é de uma pessoa. Tem. Mas tem que ter CREF. Não é? Se é um Pilates que só eu trabalho, tem que ter o CREF jurídico para estar regulamentado. E eu diria que tem mais uns 10% que não estão regulamentados, pelo menos. Outro dia eu estava falando com um profissional que vende equipamento de musculação, ele acha que tem metade fora do mercado. Mas eu vou ficar com o número oficial. Mais um número que chama atenção, esse dado, vamos lá. A gente pediu para o CONFEF mandar para a gente, sempre com data corte, 30 ou 31 de dezembro. Eu vou imaginar que seja 30 de dezembro. E como essa informação chegou dia 17 de maio de 2017, tem uma coisa que é preocupante. Para não falar bobagem, vamos entender quantas academias pediram para encerrar. Em 2016, em 2015 inteiro, 5.406 academias pediram para dar baixa no CREF jurídico. Em 2016 inteiro, 6.507 estabelecimentos pediram para dar baixa. De janeiro a maio de 2017, 7.425 academias. Ou seja, tem muita gente fechando, né? Parando de operar. Então, ainda tem muita gente abrindo e ainda tem muita gente, ou melhor, tem aumentado o número de fechamentos. Ah, mas a pessoa pode perguntar, talvez seja porque ela fechou um modelo de negócio e abriu um outro. Talvez. Eu não vou entrar nos possíveis motivos. A realidade é, ainda cresce o número de academias e tem aumentado consideravelmente o número de fechamentos. E você viveu nos últimos meses aí da tua vida um trabalho com uma grande startup do setor, né? Que vem crescendo de forma, é uma das startups que mais cresceu no nosso país, né? Que trabalha literalmente com o nosso setor. Então, tem uma porrada de oportunidades ainda, né, cara? Tem muita oportunidade, não é? Eu trabalhei no Gympass, não tem problema nenhum de falar, saí recentemente. Foi meu menor relacionamento com uma empresa, normalmente são longos, né? 7, 6,5, 5,2 foi o mais curto antes disso, esse menos de um ano. E o Gympass tem feito um trabalho bacana que é ajudado as pessoas a abandonar o sedentarismo com a ativação de funcionários de empresa. Então o foco deles é o público corporativo, né? O cara que não tem acesso, e eles botam uma porrada de gente dentro das academias. A ideia é essa, é ir para as academias que são conveniadas, né? Academia, assessoria esportiva, box de crossfit, box de treinamento funcional, dos mais variados possível, academia de polidense, enfim. E compartilha com a nossa audiência qual a maior lição do Gui como executivo dentro desse último trabalho dele? Não só esse, né? Porque a gente pode tirar uma foto dessa situação, mas eu brinco que a foto ela congela aquele momento. Se a gente olhar um filme, desde que eu comecei para hoje, a gente sabe que o mercado mudou, todo mundo viu. Eu costumo brincar que a concorrência em 1994, quando eu comecei, primeiro dia numa academia, eu sabia de 6 que tinham na minha cidade, que é São José dos Campos. Eu não me canso de dizer que na Avenida Padre Antônio José dos Santos, no Brooklyn, em São Paulo, tem 7 em 1,5 km. E se você andar mais 800 metros na avenida que segue, tem mais 3. Se considerar a rua de trás, tem mais academia hoje do que padaria em qualquer cidade média. Nas grandes, com certeza, tem mais.
Então, se mudou, precisa ficar claro que as academias também precisam mudar. Certo. As academias que têm feito isso têm conseguido ter sucesso, apesar da concorrência aumentado. Tá. Então, qual a principal lição? As academias, falando o que eu acho que deve interessar para o seu público, as academias precisam aprender essa nova linguagem. Eu não sou um tipo de pai emprestado, da minha filha emprestada, eu acho que padrasto e enteada fica menos próximo, e ela é uma linda, um presente na minha vida, querendo ensinar para ela como era no meu tempo. Eu quero aprender como era no tempo dela. Sim. Eu quero que todas as reuniões de amigos dela aconteçam na nossa casa, para eu entender qual é a linguagem, quais são os valores. E, por exemplo, tem uma coisa muito legal que as academias ainda não estão fazendo. Eu percebo que as reuniões presenciais servem muito mais para provocar quem não está do que quem está. Porque ficam lá 4, 5, 10, 15 na minha casa, sacaneando quem não foi. Não é? Então, a tecnologia ela aproximou os distantes e afastou, de certa forma, os presentes. Mas eles estão dando risada, achando isso interessante. É uma vida mais pública, mais aberta. Então, eu estou o tempo todo falando o que eu estou fazendo, seja as coisas boas ou as coisas ruins. E algumas academias com esse comportamento mais jovem têm conseguido ter mais sucesso. Vou te dar um exemplo bem concreto. O Sérgio, né, que é o Sérgio Preto, lá, o Sérgio Ribeiro, que era o executivo, não sei, faz tempo que a gente não se fala, da Les Mills, ele dizendo que os vídeos que tinham mais acessos, que eram mais assistidos, eram os treinadores ensaiando e errando, mais do que as coreografias inteiras Sim. e prontas. Os canais com mais audiência no YouTube costumam ser os de palhaçada. Também, então tem os dois. Mudou, né? E a tua maior lição, então, é que tem que estar conectado pra cacete com essas novas ações. O gestor tem que entender e se posicionar com essas novas conexões de forma muito mais ampla. Sim, hoje eu estava ouvindo um podcast, o Leadercast, que foi pro ar agora dia 17, que eu sou admirador do trabalho do Luciano Pires, que é quem faz, que entrevistou um chefe de marketing da Tecnisa, Ramon alguma coisa, depois coloca nos créditos, enfim. E ele dizendo a importância de gerar conteúdo. Ele dizendo, por exemplo, que a Tecnisa hoje, a construtora é o meio e não o fim. Ele dizendo que ao invés de imprimir cartaz, aqueles folders caros para você levar para tua casa, para mostrar para tua esposa, ele imprime uma maquete do teu apartamento futuro para você decidir se vai ampliar a sala ou não numa impressora 3D no stand. Que eles direcionam a ação para 120 potenciais compradores, ao invés de fazer uma propaganda em revistas de renome ou em emissoras de televisão para falar com tantos milhões que não são o público dele. Então mudou completamente. Tudo mudou, né? Mudou completamente. E essa maior lição que você está colocando para o grupo, eu quero incomodá-los com uma posição mais forte de que, cara, ou você muda ou você morre. É isso. Se continuar sendo dinossauro, tu está fora do jogo. Então, sapateiro, quitandeiro. Você está numa cidade pequena me ouvindo aqui, ainda tem isso. Cara, mas uma cidade como São Paulo e as metrópoles não tem mais, isso é uma tendência. Então a visão eu tenho que fazer diferente, estar conectado em todas as ações tecnológicas, né, em ações que possam disponibilizar conteúdo, percepção através do mobile, do celular, né? Então a tua maior lição se conecta. Obrigatoriamente. Porque alguns serviços dinossauro começam a voltar com outra embalagem, com outra experiência. São Paulo capital, que é onde eu vivo hoje, onde a gente vive. São José dos Campos, que é a cidade que eu nasci, ainda frequento muito por causa da família. Recentemente, por causa do Gympass, estive em Campinas, Belo Horizonte. O serviço de barbearia, meu salão de beleza era muito voltado para as mulheres.
E de repente surge um serviço para o homem, a barbearia, com completa renovação. Um nichozinho específico, e aqui do lado, eu moro em Pinheiros, aqui em São Paulo, aqui da onde a gente está gravando. E aqui do lado tem uma barbearia que o cara cobra R$120 para arrumar a barba do cara e o cabelo, né? Assim, o ticket é mais alto. Então, olha a pegada, é uma coisa que sempre teve, só que agora tem toda uma... Está na hora de mudar. A gente não quer mais só fazer a barba. Eu fui num desses lugares para experimentar, tem que entender o que está acontecendo. Fui lá num barbeiro moderno, cheguei o cara com uma garrafa de cerveja na mão para abrir. Eu falei assim, não bebo. Ele falou, café você bebe? Eu falei, bebo. Forte ou fraco? Eu falei assim, o melhor blend que você tiver. Falei, tanto. E aspas não me cobrou. Né? Eu paguei o dobro do que eu pagava para cortar o cabelo. E foi legal. Quer outro café? Então ele cria uma atmosfera onde você se sente cuidado, onde a linguagem está adequada, onde as revistas que tinham lá eram revistas masculinas. Onde então, uma adequação à tua experiência, te levando além daquilo que você imaginava querer. Sim, né? Sim. E você, bastante explorativo aqui para todos eles, com você, que é assim... E quais são os novos desafios do Gui? Acho que todo mundo está lá do lado, boa parte das pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo, tem uma pegada de aprendizado, né? Você trouxe um aprendizado de uma grande startup. Assim, quais são os teus próximos passos? Para onde você vai? O que você está pensando? Compartilha com eles. Eu constantemente sou indagado quando eu vou abrir minha academia. E eu respondo que eu acho que nunca. Eu vou dizer por quê. Não é porque eu não teria uma academia, mas como eu fui direto da educação física para a formação, né, a formação acadêmica, para a gestão empresarial, eu adorei a perspectiva de ajudar muita gente. Na era da exponencialidade, onde é o assunto que mais se fala, e a minha formação sendo voltada toda para a educação, não é? Então, área técnica, gestão. Por que eu fiz isso? Vai num parêntese aqui para justificar onde eu estou indo. Fiz educação física. Na época, antes de acabar, eu estava trabalhando na companhia atlética e via os gestores um ruído com a comunicação com a área técnica, com os coordenadores, que era um cara brilhante, que eu tenho admiração para a minha vida. Ambos, gestor e coordenador. Tinha um ruído. Eu falei, vou fazer gestão empresarial, vou entender a linguagem que eu não entendo. Fiz gestão empresarial, entendi a linguagem e, antes de acabar o MBA, assumi uma coordenação na companhia atlética. Me mudei para São Paulo por causa disso e tal. Aí eu falava para os professores e tinha um ruído, falava para cá, tinha um ruído. Deixa eu melhorar minha didática. Fui fazer docência, estudei didática para chuchu e... Para chuchu entreguei idade, né? Mas tudo bem. Bastante didática, metodologia da pesquisa e tal. E ainda tinha alguma coisa. Foi quando eu fui fazer logoterapia, que é a terapia do sentido. Eu entendi que não adiantava eu saber o que o outro queria, qual era a linguagem dele, como eu tinha que falar para ele. Tinha que ter significado para ele. Isso. Aí foi libertador. Pum! Um mundo que era preto e branco para mim passou a ficar colorido. Então é tudo educação, é através de educação. Mas não é só informação, é informação que serve para alguma coisa contextualizada. Né? Então qual é a informação e em qual contexto ela serve? Certo. Porque eu sou um obcecado por informação, então eu não consigo, eu estou sempre de fone de ouvido andando de transporte público para conseguir ouvir mais tempo. Eu só ouço podcast ou audiolivro. E aí, por exemplo, eu recentemente ouvi o Marketing na Era Digital do Walter Longo, no Toca Livros, fazendo propaganda de tudo aqui já, sem ganhar nada por isso, mas tudo bem. Informação tem que ser corrente. Isso. Ele dizendo que prefere ser chamado o fulano, que é uma boia se ele estiver se afogando, ou o senhor Walter Longo quer comprar um apartamento no Itaim Bibi, né? Resolve o problema agora. Então, ser mais prático um pouco. Com tudo isso, a passagem por academias pequenas, academias grandes, dando consultoria para academias pequenas, obviamente que não confrontasse com as academias grandes, que não tivessem chance de competir, tal. E essa passagem rápida pelo Gympass, seguramente tem uma coisa já em fase final de desenho para ajudar as academias a conseguir dar um boom e diminuir essa curva de fechamento. Isso me preocupa. Então, muito em breve, muito em breve, vamos pensar que
eu quero antes do Dia dos Namorados começar a propor um namoro com as academias no Brasil, principalmente as pequenas que estão sofrendo, e talvez a gente até faça alguma coisa junto aí, porque vai fazer muito sentido o que você já tem feito. Depois eu te falo, depois que a gente desligar as câmeras, quem sabe a gente faz isso andar junto, aí pode dar liga. Legal, legal. Eu tenho o grande prazer de ser seu amigo já há vários anos, teria o grande prazer de poder compartilhar tudo que eu já fiz aí, a gente poder ter uma parceria, uma aliança de forma muito constituída. Então já vamos deixar aqui no ar que eu aceito a aliança e a gente nem te falei o que é direito, nem não falamos o que é, mas talvez no futuro a gente possa estar juntos aí no futuro muito próximo. Pegando carona e fechando aqui a nossa entrevista, primeiro pegando carona com o teu pensamento, né, que é essa visão de abrir uma academia. Então acho que nós chegamos a uma fase da vida que hoje não é mais o negócio, né? Algumas pessoas me perguntam, Jorge, você não quer ter academia? Eu falei, cara, eu já tive, mas por que não ter uma academia? Porque eu acredito que o meu grande propósito pode ser muito maior trabalhando a educação, trabalhando o que eu aprendi, compartilhando isso, trabalhando com mais e mais gestores. A minha ida para o mercado digital, Gui, teve um fundamento muito forte nisso, que eu dei consultoria presencial ao vivo, talvez com umas 300 academias, um pouco mais de 300 academias, onde eu tinha que estar lá, onde eu tinha que fazer o treinamento com os gestores, com os seus colaboradores. E hoje, nos infoprodutos, eu estou nessa jornada há 2 anos e meio, já são quase 1.500 academias que compraram meus infoprodutos. E que muda efetivamente aquilo. Então, essa ação é exponencial. Então, eu vejo como que você contribuir hoje com aquilo que a gente sabe e com aquilo que a gente adapta, porque não adianta mais aquela porra que eu aprendi há 30 anos, é o que eu aprendi ontem que faz sentido, né? Então, tudo que você já aprendeu... É o que a gente ainda vai aprender. Somado ao que você ainda vai aprender. Mas tem um monte de bases que você pode colocar que constroem pequenos negócios para serem negócios exponenciais, né? E a minha contribuição como a tua hoje é muito clara para mim, não é mais dinheiro, né? Até quero ganhar dinheiro, mas não é mais dinheiro, e sim o propósito de melhorar o mundo, e eu entendo que as academias são máquinas de felicidade. Se elas forem cada vez mais máquinas de felicidade para o seu gestor, para os seus colaboradores, ela vai ser máquina de felicidade lá para a ponta. A lógica do dinheiro mudou, né, Jorge? Eu não quero mais pagar o negócio por status, isso está ficando fora de moda para os jovens. Isso. Né? Eu não quero um carro por status. Mas eu topo pagar até bem se isso agregar muito para a minha vida. Se for da minha filha, então, minha filha, qualquer uma das duas, eu topo pagar mais ainda. Exato. Né? Se botar um sorriso no rosto delas, for mais ao encontro do sonho delas, de quem elas querem ser, eu topo pagar. Isso é outra coisa que tem sido modificada no mundo dos negócios, que eu topo pagar uma parte do sucesso que eu... Então está mudando tudo. A academia, como que eu pago? Tem gente que paga a mensalidade de academia e paga aplicativo para ter dica de treino. E paga ainda um lugar para hospedar os dados da avaliação física virtual. Então o problema não é dinheiro. Eu recebi essa semana que eu nunca... um postzinho no Instagram, eu nunca vi a Coca-Cola reclamar que a Dolly vende refrigerante mais barato. Exato. Né? Então, se gera significado, se gera identificação com aquela marca, sim. Então, todo esse aprendizado recente, né, dos últimos 4, 5 anos, mais do que os anteriores que ficam, porque ser bem tratado eu ainda gosto, não vai sair de moda nunca, olho no olho vai ser cada vez mais valorizado. Exato, a experiência. Então, eu quero tudo. Eu quero conseguir preparar de forma mais digital hoje algo que ajude as pessoas que têm como propósito entregar esse olho no olho lá, que é o dono da academia, que eu acredito que seja a maior parte do seu público, a conseguir ter mais sucesso nisso e ser um cara que vai aumentar a curva aqui dos 45 mil e evite que eles sejam dos 7 mil que fechou, ou que, ao contrário, ele abra uma segunda. Legal. Né? Ou que ele simplesmente aumente muito a produtividade dele nesse quesito. Legal. E para a gente fechar aqui o nosso bate-papo,
queria que você assumisse comigo o compromisso de vir aqui no podcast ou mesmo numa entrevista de vídeo para contar o que essa coisa que você está dizendo que vai ter uma ação exponencial, que vai poder ajudar e contribuir com mais e mais academias. Mas se você for entrar no negócio junto, vai dar. A gente faz, claro que a gente faz, a gente solta junto aqui. Tá bom, se a gente conseguir amarrar isso direito, é obrigação divulgar primeiro para o seu pessoal. Compartilhar para eles. Legal. Gui, para fechar, diz para ele uma coisa importante para a vida dele. Para a vida dele? Mais do que para o negócio, né? Para a vida dele. Eu preciso estar conectado fisicamente, não só digitalmente, a alguma coisa que me faça acordar 4:30 da manhã pulando da cama. Eu faço isso. Minha esposa brinca que fala que é estranho, né? Porque toca meu relógio, vum, que eu tenho fome pela vida, vontade de fazer. Tenho. Se eu estiver desmotivado, procurar entender se eu preciso ir para um psiquiatra ou se eu preciso simplesmente ajustar, seja lá o que for, o meu casamento, a minha paternidade, a minha relação com os meus pais, o que eu posso fazer para estar melhor comigo mesmo agora. A maioria das coisas custam zero, né? Fazer uma ligação, atender o seu cliente de forma mais feliz. Eu tenho conta para pagar, não sei como é que eu vou pagar. Cara, vai ser muito mais fácil se eu colocar energia em receber esse cliente, porque senão o contrário acontece, ele vai embora. Sim. Ninguém quer se relacionar com quem está para baixo. Então, o que é que faz? Mas eu não gosto de acordar 4:30 da manhã, eu gosto de acordar 10 da manhã, mas eu fico até meia-noite. Beleza! O que faz você ficar até 1, 2, 3 da manhã trabalhando pilhado? Não vendo rede social. É achar aquilo que te dá tesão, né, cara? Aquilo que tesão pela vida, o que eu chamei aqui de fome. Não é? Eu vou morrer, cara. Você vai, todo mundo vai. Mas quando eu for embora, isso que eu fiz, com essa energia e desse jeito, ninguém vai me substituir. Ninguém. Ninguém substituiu Einstein, Cecília Meirelles, Machado de Assis, a obra que eles fizeram está aí. E talvez 2 gerações, se for só serviço, você não escrever alguma coisa, ainda vão se lembrar de você. Faz quase 20 anos que eu me mudei de São José dos Campos para cá, e às vezes eu encontro adultos barbados que eu não reconheço, eu nadei com você, eu nunca mais esqueci das aulas que você dava. Você me corrigia 3 vezes na aula, me elogiava toda a aula, acabava me dando um feedback legal. Cara, 19 anos depois, o que eu fazia era só dar atenção. Essa pegada, né, cara? Eu tive há bem pouco tempo agora em São Luís do Maranhão, e uma das meninas que ouve o podcast, que assiste os vídeos, ela foi uma que mais me chamou a atenção, mas me deu um abraço, chorando, efetivamente dizendo que essas sugestões de uma entrevista, de uma ação, fez com que ela tivesse sucesso na empresa dela e a empresa saísse do que está. Hoje, no meu grupo de clientes, tem depoimentos maravilhosos, que é o cara ter buscado esse tesão, porque é muito maluco, mas por algumas vezes você está dentro da porra de um liquidificador, está dentro de uma caixa hermeticamente fechada, né? E você não consegue achar a solução. E se você entra numa nova pegada, numa nova ação, isso passa a te dar um tesão, como você colocou, essa motivação para você fazer melhor e com mais brilhantismo, te fazendo pular da cama às 4:30 para falar, eu vou fazer essa porra melhor, né? E para fazer o cara acreditar, como mensagem final aqui é o seguinte, normalmente uma ejaculação tem 1 milhão de espermatozoides. Você já foi o vencedor, né, dessa corrida de 1 milhão. O número de ouvintes de podcast no Brasil é menos de 2% do Brasil, podcasts genéricos. Então, se você acha que você não é tão especial assim, você já ganhou de 999 mil e já é menos de 2% da população. Se você fizer o próximo passo, e aí fica de olho, porque está a promessa aqui que a gente vai divulgar, talvez você saia na frente. Eu tenho desenhado uma palestra que eu vou chamar de piadas corporativas. Eu vou acabar com uma piadinha que eu brinco do marketing. Diz que o Zé e o João foram caçar na África, 2 compadres mineiros. E um deles, depois os 2 estavam encurralados por um tigre vindo à espreita deles e sem bala no rifle. Um deles agachou, estava descalçando o coturno e calçando o tênis de corrida.
Aí o Zé virou pro João e falou assim, você acha que você vai correr mais que o Tigre? Ele falou, se eu correr mais que você, tá bom. Fazer mais que a concorrência, sair na frente, é diferente. Exato. Te coloca em vantagem. Exato. Não é? Boa. Então, às vezes dá pra gente rir da nossa desgraça, do nosso estado atual, olhar o que nos fez chegar até aqui e procurar saída para nos levar para um lugar diferente. Legal. Moçada, esse foi um bate-papo maravilhoso. Esse podcast aqui, ou esses vídeos que eu compartilho com vocês através do canal, não sei se você está no canal, se você está no LinkedIn, mas nos canais, em todos os meios virtuais aí que a gente está presente, tem um grande objetivo que é bater papo. Né? É bater papo, é tentar tirar competências boas dos convidados, eles colocarem o seu eu, e cada vez eu vou fazendo isso com mais prazer, compartilhando com mais pessoas, e estou cada vez mais envolvido nessa pegada de olhar para o outro, né? Eu cheguei a uma fase da vida, acho que você também está na mesma fase, que assim, a ação de professor. A professor é a ação mais nobre, porque ela é uma vida, eu posso dizer isso, uma vida dedicada ao outro, né? O aluno ser melhor, o aluno ter sucesso, o aluno aprender, né? E quando você faz isso genuinamente, não é pela grana, não é pelo salário, é porque você faz isso genuinamente, o mundo te traz isso de formas positivas. Muito obrigado em meu nome, em nome da Galera On, por você estar de novo com a gente aqui. Fica o compromisso da gente estar juntos numa aliança para poder entregar mais e mais. Vamos costurar. Valeu. Forte abraço!